Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre gestão de marcas. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Maximiliano Tosini Bavaresco, que é diretor da Sony, uma consultoria que atua no segmento de marcas. Maximiliano, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Obrigado pelo convite e a participação dos ouvintes também, obrigado. Maximiliano, qual é a importância desta criação de identidade de uma empresa no desenvolvimento dela? Quer dizer, ter essa identidade, ter esta marca, o que isso significa? Milton, eu acho que uma das questões fundamentais nos dias de hoje é que a gente tem migrado de uma sociedade onde as pessoas buscavam comprar e satisfazer as suas necessidades por meio da aquisição de produtos e serviços, essencialmente. E hoje a gente está cada dia mais tendo a preocupação de saber de quem a gente está comprando esses produtos e serviços. Quais são os valores, princípios, qual a cultura organizacional que as empresas que provêm esses produtos e serviços têm e se isso está alinhado com os nossos valores, né? Então, hoje em dia é comum você encontrar pessoas que dizem que compraram ou deixaram de comprar alguma coisa por conta de alguma ação de alguma empresa no mercado. Então, a questão da marca nesse cenário ela é fundamental, porque, na realidade, a marca vai ser uma representação daquilo que a empresa pratica no dia a dia, né, nas suas relações. Então, uma marca forte pode fazer com que você seja a opção em detrimento de outra organização, ainda mais num cenário em que os produtos trazem características quase que idênticas, né? Hoje está cada vez mais difícil de diferenciar os produtos e serviços por conta de alguma tecnologia ou coisa que não é acessível a todos. Quer dizer, marca está longe de ser apenas um logotipo. Com certeza absoluta. O logotipo eu diria que de forma muito simples, é a representação visual de uma empresa, de uma entidade, de uma instituição, até de uma pessoa, mas a identidade da marca ela é o conjunto das práticas e das ações que permeiam o mercado e a sociedade e impactam as pessoas. E nós já superamos esta visão anterior de que a marca era apenas um logotipo, nós já conseguimos ter as empresas, o mundo corporativo já tem essa visão mais global sobre a importância de uma gestão de marca e de ter uma identidade própria, de que isso consiste? Eu diria que a gente está a caminho mas que ainda existe um longo percurso a ser trilhado. Existem organizações que já têm essa clara consciência, mas eu diria que a maioria ainda não tem essa clara distinção. E por que eu te digo isso? Porque eu ainda sou consultado por empresários e executivos de pequenas, médias, grandes organizações, às vezes com o intuito único, exclusivo de fazer um redesenho de marca, que a gente chama, ou um trabalho exclusivamente ligado ao logotipo ou aos elementos visuais da marca, e não um trabalho conjunto que englobe o conjunto da obra no sentido de vamos avaliar o modelo de negócio, vamos avaliar o produto, vamos avaliar também a marca para saber o que pode ser melhorado e o que pode evoluir no processo de construção da marca ou de manutenção da marca. A companhia precisa ter uma cara própria para dar certo. Sim, a companhia precisa ter o que a gente chama no mundo do branding ou dos negócios de identidade ou personalidade da organização. Essas duas coisas se fundem em características e atributos que são atrelados à sua marca ou à sua organização, fazendo com que as pessoas, quando inclusive mencionem a sua marca, tragam junto alguns desses atributos, como se fosse uma pessoa, assim como quando nós falamos de uma pessoa. A identidade da marca, ela está relacionada às missões e valores de uma empresa? Elas fazem parte do conjunto, né? O que eu chamo de cultura organizacional, valores e princípios, elas fazem parte da identidade da marca. Elas são indissociáveis da identidade da marca. Mas existem outros elementos que vão desde os elementos visuais
até a forma como a marca leva o seu produto ao mercado. Tudo isso dá uma conotação ou traz características para a identidade da marca. Exemplo, se eu tenho uma empresa exclusivamente focada em comércio eletrônico e onde a minha proposta é trazer muita agilidade, muita velocidade, muita penetração, eu provavelmente vou trazer e incorporar elementos para a minha identidade de marca que vão estar ligados a essas qualidades do meu modelo de negócio, né? Talvez eu seja reconhecido como uma empresa jovem, veloz, ágil, em detrimento de outras empresas que podem ter um processo um pouco mais lento e podem aí, então ser percebidas como empresas mais tradicionais, conservadoras, enfim, só citando de exemplo como até questões relacionadas ao próprio modelo de negócio podem ser traduzidas para a identidade da marca da sua organização. E é esse o trabalho que vocês desenvolvem, ou seja, vocês englobam todas essas questões que envolvem a criação de uma identidade? Sim, o trabalho que nós desenvolvemos se propõe a partir de uma estratégia de negócio, quer dizer, nós auxiliamos os nossos clientes a partir da definição de uma estratégia de negócio e a partir dessa estratégia de negócio, que tem uma visão de futuro, né? Quando se está tratando de estratégia, a gente está tratando de se antecipar a questões de tendência, comportamento, etc., e até a própria concorrência. E a partir dessas definições, fazer o desdobramento disso para outras áreas que vão contribuir para a construção da identidade de uma marca e do posicionamento dessa empresa no mercado, que vão permear as áreas, basicamente as áreas de marketing, a área de design e a área de gestão empresarial e gestão das marcas em si. Pelo e-mail, a Fabiana Nunes mandou aqui a seguinte pergunta: antes de eu criar uma empresa, eu tenho que pensar na identidade dessa empresa? Sim, é quase que um trabalho conjunto, você fazer um mínimo planejamento, né? Então, ainda existe no Brasil pessoas que imaginam que empreendedorismo não anda par e passo com planejamento. Então, por menor que seja a sua iniciativa, faça um mínimo planejamento. E em conjunto com este planejamento, pense em questões ligadas à sua marca. Qual vai ser o nome da sua empresa? Como ela vai se posicionar e como ela vai se diferenciar dos concorrentes que você vai enfrentar no mercado. Como esses concorrentes trazem mensagens para se diferenciar do mercado e você analisar isso é muito importante para construir a sua marca. Então, de forma muito prática e objetiva, sim, você precisa fazer um planejamento que contemple inclusive as questões econômico-financeiras da sua empresa, né? Você está montando um negócio, qual é o tempo que você espera atingir um break-even no teu novo negócio? Quanto você vai ter de investimento? Quantas unidades você vai abrir? Quanto você pretende vender? Por quê? A que preço? Então, junto com isso, você também deve pensar a sua identidade de marca, que é a forma que o mercado vai te reconhecer ou vai reconhecer os seus produtos e serviços e, ao mesmo tempo, vai distinguir a sua empresa, os seus produtos e serviços dos demais que já estão no mercado. Por ser até um tema relativamente novo no mercado brasileiro, as novas empresas que têm surgido, as startups que estão por aí, muitas que chegam com esse olhar inovador no mercado, transformando negócios, reinventando áreas, elas já chegam com esta visão da importância de uma identidade ou isso ainda não está generalizado? Sim, muitas chegam. A gente teve um caso recente de um cliente da nossa consultoria que nos procurou há cerca de 1 ano e meio atrás e eles tinham um projeto de montar uma empresa no segmento de viagem e turismo. Seria uma loja de viagem e turismo. E ele já veio com a clara percepção e noção da importância de se fazer um planejamento estratégico alinhado e aliado a um projeto de branding, de identidade de marca. E foi um projeto que, obviamente, envolveu não só a nossa consultoria, mas outras 17 empresas. E ao final de 1 ano, 10 meses de projeto, a unidade conceito e piloto foi inaugurada, já com todo esse conhecimento e todo esse planejamento de marca, que ia desde a experiência no local até a forma com que os vendedores se apresentavam, porque neste caso, por exemplo, até os uniformes foram desenhados por um estilista de forma que isso se tornasse mais um elemento exclusivo
desse novo negócio. Ou seja, fica evidente a diferença que vai fazer um trabalho de uma empresa se ela já nasce com este pensamento, com essa visão, não deixar para fazer depois que as coisas já estão acontecendo. Sem dúvida. Para nós, que somos especialistas do setor, a gente nitidamente percebe isso num primeiro olhar e identifica que um trabalho de planejamento e de identidade de marca foi bem feito até a marca chegar ao mercado. Para os clientes / consumidores, muitas vezes isso não é percebido de forma racional, né? Como nós, mas ele sente que tem algo diferente ali e a experiência dele está sendo diferente do que aquilo que ele tinha costume naquele segmento que ele está comprando alguma coisa. Quando uma empresa procura vocês, vocês perguntam para ela qual é o propósito dela? Qual é o propósito dessa empresa em estar no negócio? Sim, essa é uma das perguntas fundamentais bem no início do projeto. A gente tem um longo questionário e algumas reuniões de início do projeto, onde a gente procura, como eu costumo dizer, destilar a essência da organização por meio das pessoas que estão ali construindo aquela organização. Então a gente chega até a buscar coisas da infância, da adolescência, da vida da pessoa, para tentar descobrir quais são as reais motivações que fazem ela fazer o investimento de começar um novo negócio, né? Empreitar em algo novo no mercado. Vocês se surpreendem quando perguntam qual é o propósito da empresa, com as respostas que vocês recebem, ou geralmente o empresário, o executivo sabe qual é o seu propósito? Às vezes o executivo ou o empresário ele não sabe traduzir de uma forma sintética, concisa, mas ele sabe dizer sim, ele conta uma história e tem muitos casos em que a gente vivencia a experiência de ver esta pessoa se emocionando ao lembrar o porquê ele está sendo motivado àquilo ou porquê ele se motivou a montar aquela organização. Então, recentemente eu desenvolvi um projeto em que eu fui entrevistar a fundadora da empresa, né? E a empresa, com 33 anos de mercado, decidiu fazer um novo movimento, uma reformulação da sua identidade de marca para atender às novas demandas de mercado. E neste processo de planejamento, uma das primeiras fases foi ouvir a fundadora da empresa. E ela contando a história do porquê ela fundou a empresa, o que a motivava, e ela se emocionou, e a gente se emocionou. Então, o trabalho fica realmente muito mais rico quando você vai nesse ponto. Quando a liderança de uma empresa cria a sua marca, ou cria a sua cara, a sua identidade, ela passa a ter talvez um novo desafio nesse processo, que é tornar ali a teoria aplicável de tudo aquilo que está sendo discutido. Isso passa pelo engajamento dos colaboradores também? Também. Passa pelo engajamento dos colaboradores e o engajamento, na realidade, eu acredito que ele não é algo que você pode cobrar ou que você consegue motivar com ações, a não ser que ele seja de fato verdadeiro. O engajamento é algo que eu faço porque eu acredito, né? Eu faço porque eu quero fazer parte, eu me sinto parte. Então, fazer acontecer um planejamento, além de ser um dos grandes desafios do mundo dos negócios de hoje, né? Talvez seja uma das principais preocupações de qualquer CEO, de qualquer presidente de empresa ou empresário. Talvez a segunda ou um dos outros principais seja conquistar o engajamento do maior número possível de colaboradores. E aí eu acho que é fundamental você ter um alinhamento das questões relacionadas à cultura organizacional. Pois é, logo que eu perguntei aqui para você sobre engajar, você disse que não tem como impor engajamento, obrigar o engajamento. Ou cobrar o engajamento. Ou cobrar, foi a expressão que você usou, cobrar o engajamento. Como é que isso deve ser feito, então, para se trazer resultados efetivos? Eu acredito muito, e a gente trabalha com o nosso modelo de negócio, o nosso modelo de trabalho envolve avaliar e fazer um assessment das principais pessoas da organização no que diz respeito a essas questões de cultura organizacional, valores e princípios. E aí eu acho que deve haver um alinhamento fundamental entre essas questões, porque quando isto ocorre, o engajamento se dá de forma natural. Então, quando você está numa organização em que as pessoas compartilham as mesmas ideias
buscam os mesmos objetivos e, acima de tudo, elas sabem o que elas estão fazendo, qual é o papel delas, elas sabem qual é o impacto do trabalho delas no dia a dia das outras pessoas da organização e das pessoas que vão consumir aqueles produtos e serviços, o engajamento é ato contínuo, ele ocorre de forma natural. Então, quanto mais pessoas você consegue atrair para o propósito da tua organização, alinhados com aqueles valores e princípios, com aquelas práticas que você tem no dia a dia, maior vai ser a repercussão de dentro da organização para fora, né? Então, eu acho que existe esse alinhamento fundamental entre a identidade de marca e a gestão da organização para que isso seja um alavancador da reputação da marca e do posicionamento da marca no mercado. Existe marca sem produto? Até existe as marcas que já foram embora porque as organizações não conseguiram se perpetuar. Então eu costumo dizer que a marca é um reflexo da organização e que não existe marca sem pessoas por trás da marca, né? Você precisa de uma organização que esteja trabalhando e que esteja interagindo com a sociedade, com seus clientes, com seus públicos, que são diversos públicos, né? Para que você tenha uma marca na cabeça das pessoas. A gente ainda lembra de marcas, existe uma coisa que é lembrança de marca. Então existem marcas que nós lembramos, que fizeram parte de algum momento das nossas vidas e que as organizações, por algum problema operacional, estratégico ou de modelo de negócio, não conseguiram se manter no mercado e se perpetuar. Então a gente obviamente mantém essa lembrança, mas elas não são mais capazes de sozinhas, a marca pela marca, gerar algum tipo de riqueza e manter um negócio de pé. Ou seja, boas marcas não são suficientes para manter os negócios se eles não forem tão bons quanto a marca. Exatamente. Por isso a gente tem algumas marcas que mantêm na cabeça, mas infelizmente os produtos já não existem mais ou os serviços não são mais realizados. Exatamente. É um bom negócio, um bom produto, uma boa proposta de valor, algo que de fato é percebido como relevante no mercado, em qualquer segmento, em qualquer indústria, é fundamental para se poder construir uma marca de reputação, uma grande marca. Então essa é a base. Eu acredito na construção de marca de dentro para fora da organização. Maximiliano, quem é que tem que cuidar desse negócio dentro da empresa? Olha, a primeira pessoa que tem que cuidar numa grande organização é o CEO, é o presidente da empresa. Ou o dono da empresa. Ou o dono da empresa, né? Ele tem que ser o primeiro guardião da marca, da reputação da marca ou do conjunto de marcas que a empresa tem. Se não partir dele, a preocupação com as ações da empresa e o reflexo disso na construção ou, entre aspas, na destruição da marca da organização, vai ser muito difícil que isso permeie a organização. Então, eu diria para você que o número 1 é o CEO, o presidente, e aí você vai para outros níveis hierárquicos da organização que tem que dividir essa tarefa. E o que a gente tem notado, falando um pouco de estruturas organizacionais, é que esse conhecimento está começando a permear as grandes organizações, de tal sorte que muitas organizações que até 5, 6 anos atrás não tinham cargos específicos de gestão de marca, hoje já estão sendo criados. Então hoje você já tem diretores de marca ou diretorias que são exclusivamente dedicadas a cuidar de todos os aspectos que envolvem a construção da marca da empresa ou das marcas das empresas. Há uma migração de marketing para branding, que é o nome que nós damos para essa gestão de marca? Está havendo uma movimentação. Até algum tempo atrás, o branding era tratado como um capítulo do marketing, né? Uma disciplina que estaria contemplada dentro do marketing. E o que está acontecendo hoje, a exemplo posso citar o exemplo que é uma matéria publicada o ano passado, da P&G, que é uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores anunciantes, uma das maiores gestoras de marca, ela fez uma mudança significativa na nomenclatura dos seus cargos, que deixaram de ser de marketing e passaram a ser de branding, de gestão de marca. E que contemplou mais conhecimento e mais complexidade na gestão das suas respectivas marcas. Então,
está tendo uma migração, sim. Eu acredito que em algum tempo, Milton, assim como já estão surgindo há alguns anos os principais programas de formação de executivos, com extensão executiva e pós-graduação em algumas escolas, vai existir uma graduação de gestão de marca, em que a gente vai ter um conjunto de disciplinas que vão ter que dar conta de atender as demandas dos futuros executivos no processo de construção e gestão de marca. O Gilberto Souza, pelo e-mail, pergunta aqui o seguinte, ele cita o caso da Petrobras, que passa por uma forte crise nesse momento no país, e ele quer saber se marcas fortes resistem às crises. Olha, as marcas fortes, elas têm a vantagem de já ter construído uma identidade, um posicionamento forte no mercado, como a própria qualificação que é feita, né, de marca forte, mas isso não lhe garante perpetuidade ou não lhe garante imunidade a qualquer feito, né? Então, citando o exemplo da Petrobras, é óbvio que os últimos acontecimentos vão, de alguma forma, impactar, assim como já estão impactando, os negócios, porque isso se reflete desde o preço das ações até no que a população fala e menciona sobre a empresa. Então, ela vai ter que trabalhar muito nos próximos anos para resgatar a reputação que, eventualmente, ela está perdendo ou está sendo prejudicada por conta do que está acontecendo. Mas este trabalho, esta confiança que o cidadão tinha na sua marca, no seu produto, na sua empresa, quando passa por um momento de crise, por mais que ele possa ser arranhado, ele é importante porque ele dá uma sustentação para aquela empresa, num momento complicado como esse. Sem dúvida, porque no momento de dúvida, você pode, por meio dessa construção, ganhar um voto de confiança, né? Então, entender que a entidade, a organização, por motivos alheios à maioria das pessoas que lá estão, tomou algumas decisões equivocadas e fez alguns atos que não eram condizentes com aquilo que se espera de uma organização. E aí, sim, se dá um voto de confiança, porque já se tem aquela marca como uma marca de reputação, e você aguarda, então, os próximos passos. E aí que surge a questão que não adianta simplesmente dizer que vai fazer algo diferente ou fazer uma comunicação de que algo vai ser feito diferente. É importante que se faça de fato, porque aí as pessoas vão ver na prática aquilo que está sendo discursado. Então, para qualquer marca que passa por uma crise, a questão fundamental eu acho que num primeiro momento, assumir a sua culpa, assumir a responsabilidade que errou de alguma forma. Eu não estou sendo específico a nenhum caso, né? Todas as organizações podem cometer algum tipo de erro, e tentar conduzir as suas práticas futuras em um rumo diferente daquele que a levou a uma crise, como você mencionou. As empresas conseguem sair da crise. Nós temos vários casos aí, mundiais, inclusive, de empresas que passaram por fortes crises, conseguiram se recuperar, recuperaram sua imagem da reputação perdida. Quer dizer, isso é possível e esses trabalhos que vocês realizam dentro das instituições, levam isso em consideração? Quer dizer, vocês já têm esse planejamento de o que pode acontecer com a sua identidade, com a sua marca, se houver uma crise lá na frente? Vocês pensam nisso, não? Sim. Existe um momento do planejamento em que você faz uma análise de ameaças futuras. Isso pode estar ligado ao negócio em si ou a questões que são questões de mercado, que são inerentes ao desejo da organização. Então, na medida em que você mapeia essas possíveis ameaças externas ou pontos fracos internos, você já trata de endereçá-las para que no planejamento elas possam ser mitigadas ou possam ser contempladas em um plano de ação que faça com que aquilo de fato não se concretize em algo ruim para a organização. Tá, a minha dúvida era essa, quer dizer, faz parte do plano estratégico que vocês traçam quando vocês se juntam a uma empresa, quando são contratados por uma empresa? Sim. Sim. Faz parte. Faz parte do planejamento. É uma das etapas do planejamento fazer esse tipo de análise e tentar avaliar quais são os possíveis impactos para a marca
se algo acontecer. Porque existem ameaças que não podem ser gerenciadas de dentro da organização. São ameaças externas. Então, aí nesse caso, você tem que tentar fazer um plano de contenção e controle de danos caso alguma coisa aconteça naquele segmento, por exemplo. Vocês têm casos dentro da empresa, na Sony, de trabalhar com entidades sem fins lucrativos. E esse trabalho de marca também é importante nesse segmento. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho para nós esse trabalho que vocês realizam. Sim, a gente desenvolveu recentemente um trabalho para uma organização sem fins lucrativos, que inclusive foi um trabalho que muito nos orgulhou, que se chama Instituto Tênis, e que tem o propósito de desenvolver o tênis de alta performance no Brasil e buscar a formação do próximo atleta número 1, um brasileiro que se torne novamente o número 1 do tênis mundial. Foi um projeto de quase 2 anos e foi um projeto de pensamento estratégico de longo prazo, porque não dá para imaginar que você vai conseguir formar um atleta de alta performance, um número 1, em pouco mais de 2 ou 3 anos. Então foi um projeto com um horizonte de 20 anos, em que a gente avaliou várias questões, desde a formação dos atletas na infância até a limitação de quadras, o acesso ao esporte, como fazer a massificação e a disseminação, e também as questões de identidade de marca, que muito tem contribuído para atrair pessoas que se interessam pelo esporte e por ajudar o desenvolvimento do tênis no país. Você falou em um plano de 20 anos. De 20 Se anos. planeja para 2 décadas? No Brasil se planeja por tanto tempo? Não é comum, mas nesse caso era fundamental, né? Porque a gente costumava dizer o seguinte: estamos fazendo o planejamento agora, isso era no ano de 2013, a gente estava terminando a fase de planejamento estratégico e o planejamento tinha uma projeção para 2033, e a gente costumava até conversar e dizer assim, muito provavelmente o número 1 ainda não nasceu. Então a gente tem que fazer um planejamento nesse caso de longo prazo, pensando em algo que vai se concretizar num período de tempo maior do que um tempo organizacional, digamos assim, de uma empresa. O Sérgio Dourado, pelo e-mail, ele pergunta o seguinte: as empresas têm culturas próprias, e certamente está se referindo às culturas organizacionais. Perfeito. Têm culturas próprias. O gestor tem que se preocupar em disseminar essa cultura internamente para ter uma marca forte? É uma preocupação fundamental, deveria ser uma preocupação fundamental a disseminação da cultura e de uma cultura única, né? A cultura da empresa. Então, existem diversas ferramentas de gestão e práticas de gestão que auxiliam e dão conta de disseminar as questões relativas à cultura organizacional. Todos os signos, símbolos, práticas do dia a dia, por mais que a gente não perceba ou não se atente racionalmente no dia a dia, fazem parte de uma cultura organizacional. Desde o horário que as pessoas chegam, o horário que as pessoas partem, como elas executam suas tarefas, como se relacionam os departamentos, como é tratada a questão do cliente, como é tratada uma questão da reclamação. Todos esses rituais que a gente chama e tudo isso que acontece no dia a dia faz parte da cultura organizacional. E a gente, inclusive, conversando com os amigos, entende as diferenças quando falam, na minha empresa as coisas se dão de tal maneira, e o outro fala, mas na minha não, na minha se dão de uma maneira diferente. Então isso faz parte da cultura, e integrar as pessoas novas que entram e disseminar essas práticas, se elas forem bem estabelecidas e claras, é fundamental para a manutenção da identidade dessa marca. Maximiliano, apenas para fechar aqui essa nossa conversa, muitos de nós que estamos aqui no mundo corporativo, acompanhando o mundo corporativo hoje, não somos uma empresa, somos um profissional liberal ou não, mas somos um profissional e estamos fazendo a nossa carreira. Uhum. Nós temos que cuidar da nossa marca também na nossa carreira? Vocês são uma marca. Cada um de vocês é uma marca e cada uma dessas marcas contribui para a construção das marcas para as quais vocês trabalham e prestam serviços como profissionais autônomos e profissionais liberais. E essas marcas também se interagem e transferem, transmitem reputação e credibilidade umas às outras.
Então, sim, vocês também devem se preocupar com as suas marcas, com as coisas que fazem, porque tudo isso vai, no final do dia, contribuir para a reputação que vocês estão criando como pessoas e como uma entidade do mundo da comunicação, por exemplo. Maximiliano, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte dessa experiência que vocês desenvolvem lá na Sony. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado a você pela oportunidade. Maximiliano Tosini Bavaresco, diretor da Sony, que é uma consultoria que atua no segmento de marcas, foi o nosso entrevistado de hoje no Mundo Corporativo. Quero agradecer a você que participou ao vivo desse programa, encaminhou suas perguntas ou nos acompanhou pela internet. Lembrando sempre que você pode pegar esse tema e levar lá para a nossa página do Mundo Corporativo na CBN no LinkedIn. Vai para lá, discuta esse tema por lá, debata, traga novos valores, novas informações, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, porque a nossa ideia é essa, é pegar essa informação e fazer com que ela seja disseminada. Combinado? Conto com você então, até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.